Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal dos Podres Pobre. Eu sou o Zusa. Hoje nós vamos falar sobre a Vamos, locações. Eu não sei se vocês já repararam o tanto de caminhão da Ambev que roda nas cidades, assim. Eu saio na rua, o tempo todo eu tô vendo nos mercadinhos caminhão da Ambev parando e descarregando, né? Coca-Cola, Ambev, essas distribuidoras de bebida. Parece que tudo quanto é lugar que você olha tem caminhão girando. E hoje eu tava numa lanchonete, tava perto de uma lanchonete. Quando veio, eu vi um caminhão da Ambev chegando, né? Um caminhão bonito da Brahma duplo malte lá, tal, tudo. Parece que ela tá com um caminhão novo, né? Com design próprio, a carroceria montada específica para Ambev. Quando veio, eu vi o logozinho da Vamos no caminhão. E eu lembrei que eu ouvi a teleconferência de resultados desse terceiro trimestre. E a Vamos pegou a Ambev como cliente. Então, é realmente muito impressionante, né? Ambev, imagina quantos caminhões que a Ambev tem circulando por aí distribuindo bebida no Brasil inteiro. Então, um salto imenso para essa empresa. E já entrando aqui no case dela, né? Quando eu comecei a ouvir sobre essas empresas de locação de veículo, né? Localiza, Locamérica e todas as outras que tem, né? A própria Vamos, a Movida, a gente tem a Armac agora também. Primeira vez que eu ouvi falar delas, eu falei assim, isso aí não pode ser um bom negócio, né? Porque carro é um ativo que desvaloriza com o tempo. Como pode um carro, uma empresa que investe em carro e aluga ele, ganhar dinheiro, né? E aquilo lá soou muito estranho para mim. Meus amigos, não, você tem que dar uma olhada. Olha aí que o setor é interessante, tá valorizando muitas ações e tal. Não, beleza, vamos dar uma chance, vamos olhar isso aqui, né, tal. Quando eu comecei a estudar, foi muito difícil de estudar. É um setor que não é simples da gente olhar, o balanço é bizarro. Que nem eu falei para vocês, já algumas empresas é mais interessante você olhar pelo regime de caixa do que pelo regime de competência. O setor de locação de veículos é completamente diferente. Se você olhar pelo regime de caixa, você vai ficar super perdido, porque o fluxo de caixa operacional dessas empresas geralmente é negativo, já que os caminhões, os carros que elas compram, eles entram no fluxo de caixa operacional. Então, isso é lançado lá, né, o capex da empresa é lançado no fluxo de caixa operacional, ele acaba ficando negativo justamente pelo crescimento da empresa. Então, ignorem fluxo de caixa operacional, vamos olhar pelo regime de competência essas empresas, e elas estão com um crescimento bizarro mesmo. O case delas funciona mais ou menos assim, elas compram um veículo num valor muito abaixo do que uma pessoa normal compraria no mercado, né? Aluga por um período esse veículo e depois vende, às vezes até com um certo lucro. Então, é realmente espantoso quando você começa a estudar a empresa, é muito fora do que a gente imagina como sendo um negócio tradicional. E é um case interessante. O que é o driver, o grande driver de crescimento dessas empresas? Da Vamos especificamente, já que a gente está falando da Vamos, né? Para muitas empresas, passou a não fazer sentido mais ter uma frota de veículos própria. Para a própria Ambev, que a gente falou aqui, eles fizeram uma conta e falaram, não vale a pena a gente ter uma frota própria. A Vamos é uma empresa que se especializou especificamente em adquirir os veículos e fornecer esses veículos para as empresas. Ela comprou uma subsidiária, a BMB, se eu não me engano, nós vamos falar sobre essa aquisição dela aqui, e ela modifica os caminhões para fornecer para as empresas os caminhões do jeito que a empresa precisa. Então, você pensa aí que a empresa deixa de ter necessidade de ter, por exemplo, uma oficina própria,
um controle próprio dos veículos. Ela terceiriza toda essa gestão, assim, toda essa preocupação de funcionamento da frota para essa outra empresa que é extremamente especializada. E como ela compra um grande veículo de carros, né, a Vamos, ela compra muitos caminhões, muitos tratores, ela vai conseguir um preço bem melhor. E na hora que ela faz um plano para cliente dela e bota na ponta do lápis aí, às vezes o custo para a empresa que ela oferece serviço fica muito menor com ela alugando o veículo da Vamos do que ela tendo a frota própria dela, considerando a depreciação dos caminhões e o que eles vão evoluir no tempo. Então, para não ficar muito chata essa introdução aqui, vamos passar pela apresentação de resultados e deixa eu mudar aqui para a apresentação. E vamos falar aqui um pouquinho dos destaques, né, do que a empresa, o que vem acontecendo com ela nos últimos tempos e levando um pouquinho aqui misturado os fundamentos com o resultado operacional, né? Que aí a gente vai contando mais ou menos uma historinha dela para vocês entenderem o case, mas já entrando um pouquinho no resultado operacional do terceiro trimestre de 2021. Então a gente vê aqui um grande crescimento no lucro líquido, né? 127% maior. O lucro líquido dessa empresa acaba sendo um pouquinho distorcido pela depreciação e amortização, principalmente pela depreciação. Quando ela vai depreciando os caminhões e as máquinas agrícolas que ela compra. A gente vê aqui, né, na logozinho que eles colocaram um caminhão, um tratorzinho e uma máquina agrícola, né? São basicamente os 3 setores que a empresa vem atuando, né? Principalmente o principal é o de caminhões, mas ela também aluga linha verde, que são as máquinas agrícolas, e linha amarela, que são tratores e, né, máquinas para obras e etc., para a indústria, né? E construção civil. Então ela está nesses 3 setores e quando ela compra um veículo, ela deprecia esse veículo com o tempo e com isso ela tem um abatimento no lucro dela, acaba pagando menos imposto. Na hora que ela vende o veículo, esse veículo está depreciado, aí que ela vai pagar o imposto, né? Mas ela acaba prorrogando o pagamento de imposto para o futuro. Então é muito interessante a gente olhar pelo EBIT, para ver a evolução do EBIT e o que está acontecendo com a empresa. Aqui uma grande evolução na receita também, comparado com o trimestre anterior lá. Números muito expressivos, né? 78% maior e 24% maior do que o segundo de 2021. Capex contratado. Por que é interessante a gente... Ela joga isso aqui, né? O investimento dela 200% maior do que o terceiro trimestre de 2021. Porque isso aqui, gente, esse Capex vai ser receita futura dela. O que é interessante dessas empresas de veículo? Elas são empresas extremamente replicáveis. Cada veículo que a empresa compra é um filhotinho ali, né? É uma moedinha. Quem leu o livro do O Homem Mais Rico da Babilônia, né? Que ele fala dos filhos das moedas, né? Que tem a moeda de ouro, vai gerar 10 moedas de prata, que vai gerar 10 moedas de bronze, cada uma. E cada uma dessas vai crescendo com o tempo e se transformando em moedas de prata, em moedas de ouro, e elas vão se replicando. Pense que cada caminhão que a empresa compra, cada trator, cada máquina, é um filhote dela. E ele vai gerar, por si só, uma receita própria para a empresa. Então, o Capex é uma empresa de capital intensivo, né? Ela vai precisar de muito dinheiro para investir, as máquinas são muito caras, né? Os caminhões são muito caros. Então, então é assim, vamos dizer que ela é pesada em ativos, mas extremamente replicável. E cada contrato que ela faz, né, com novos clientes, ela adquire mais caminhões para aqueles clientes e vai se replicando horizontalmente, né? Então a gente tem aqui um Capex muito grande. Isso aqui, apesar de assustar no começo, né? 1 bilhão, né?
representa uma receita futura provável para a empresa. E esse CAPEX, ele é derivado do quê? Desse aumento dos contratos. Tá vendo? Eles falam aqui, ó, contratos com pouca contribuição na receita de 2021, mas com grande contribuição na formação da receita dos próximos períodos. Ou seja, eles assinaram muitos contratos novos, estão investindo em novos caminhões, justamente porque a receita futura dela, a expectativa é que a receita aumente muito. Aqui a gente tem o crescimento do número de ativos, olha só. Cresceu 45,4% no número de caminhões e máquinas, né? Vamos falar máquinas, que é caminhões e tratores e etc. Então, a gente vê que eles tinham 14 mil ativos locados em 2020 e aumentou aqui, ó, para 20 mil. Então, muito expressivo. Isso aqui é um outro crescimento que a gente tem que acompanhar, né? Não só o EBIT, como eu falei, vamos acompanhar também os ativos da empresa, porque no fim das contas é isso aqui que realmente mostra o crescimento dela, né? Enquanto ela estiver crescendo o número de caminhões, ela está crescendo como empresa. Isso aqui é um dado que a empresa disponibiliza que é muito interessante, né? Ela chama de backlog, que é basicamente quanto que ela tem já de receita assinada em contratos, né? O que ela tem para receber no futuro já assinado, que vai ser captado gradualmente ao longo do tempo, né? Não quer dizer que isso aqui vai vir de uma vez, mas ela já tem contratado 6,2 bilhões de receita futura. Então, um valor realmente expressivo. Ela coloca aqui, ó, representando um crescimento de 113% em relação ao ano passado. Então, isso aqui mostra um grande potencial de crescimento futuro da companhia. É muito legal ela disponibilizar esse dado com a gente. Então, o lucro operacional, que é o que eu falei para vocês que é interessante da gente olhar, né, o EBIT, um crescimento de 100% comparado ao terceiro de 20% e 21% comparado ao segundo de 21%. Eu acho que está um pouco cortado aqui. Deixa eu dar uma ajustada aqui na tela, porque senão vai ficar ruim de vocês verem. Vai ser melhor a gente acompanhar assim, gente. Então, crescimento expressivo aqui no EBIT, né? Provavelmente, e aí já falando um pouquinho também do case, né? A gente está misturando um pouquinho daqui do resultado operacional com case. Mas o que o mercado está batendo na empresa nesse momento e está batendo em todas as empresas que são de capital intensivo, né? O que está se pensando aqui? A gente está com uma inflação muito alta e a empresa tem um endividamento muito grande. E o ganho da empresa vem do spread entre o que ela consegue alugar o veículo e o que ela paga de juros. Basicamente é o seguinte, a empresa, eu falei, ela é intensiva em ativos, né? Intensiva em capital. Então ela precisa captar dinheiro no mercado, ou ela vai fazer follow-on, ou ela vai pegar dívida com o banco. Ela vai captar o dinheiro, vai comprar o veículo, vai alugar o veículo e vai ganhar a diferença entre o que ela paga de juros e o que ela está recebendo de aluguel. Quando a taxa de juros aumenta muito, que nem aumentou nesse momento, a margem dela vai se espremendo, né? Imagina-se que o ganho dela se comprima aí, porque é difícil da empresa repassar esse aumento dos juros para o cliente dela. E aí eu fiquei pensando muito ao longo desse tempo, né, ao longo desse ano, sobre o que seria dessas empresas de locação de veículo, porque dá uma impressão que vai dar ruim para elas mesmo, né? E a minha conclusão, e aí é uma visão pessoal minha, né, já não é olhando dado nenhum aqui, é de que as empresas vão conseguir continuar alugando os caminhões. A economia nossa está a todo vapor, né? A gente vê que pelo menos essas empresas que a gente está analisando, que são grandes empresas, estão vindo com resultados muito fortes, né? Então a economia está girando, nós estamos saindo da pandemia e
as pessoas vão continuar alugando veículos, né? Eu falei assim, gente, mas se eles aumentarem o preço, eles vão parar de alugar veículo, né? A questão é, o preço de veículos novos aumentou muito também. Então, aquela decisão da empresa que contrata a Log, né, a empresa que precisa de uma frota de caminhões, eu vou comprar meu próprio caminhão ou eu vou alugar o caminhão da Log? Né? Essa dúvida ela continua, porque com o preço do caminhão aumentando, né, a Log consegue também repassar o preço desse aumento da inflação para os clientes dela. Continua fazendo sentido para o cliente alugar da Log, ainda que seja mais caro o aluguel. Então, ela está conseguindo repassar esse aumento de preço da inflação para os clientes. Ela até menciona aqui nos destaques, né, ou aqui na mensagem de administração que a gente vai olhar, que os contratos dela são vinculados ao IGPM. Então ela está passando para o cliente dela, boa parte dos contratos são vinculados ao IGPM, ela está passando para o cliente dela a inflação sem dó. E o cliente está tendo que pagar, porque se ele não pagar a locação para ela, ele vai ter que comprar um caminhão que subiu. Isso se ele der sorte de achar caminhão no mercado, porque estamos com escassez de veículo, quem vai comprar carro, caminhão, está tendo que entrar em fila para comprar. Então as pessoas alugam um caminhão, não tem jeito, não tem sobra no mercado. O que tem de caminhão sendo produzido está sendo adquirido e está sendo alugado ou está sendo vendido para quem acha que ainda faz sentido comprar. Vocês veem, a própria Ambev viu que para ela faz mais sentido alugar, eu imagino que para as outras deve fazer muito mais sentido ainda. Então, fiz esse parênteses aqui todo para falar um pouquinho do case, né, e sobre a visão que eu estou tendo. Eu entendo, já adiantando a precificação, que o mercado está batendo nessa empresa mais do que deveria, né? O resultado dela está muito expressivo e a gente vê que está apanhando, né? Deixa eu botar no TradingView aqui. Vamos ver o que aconteceu com a empresa. Ela é de IPO recente, mas vamos ver o que aconteceu desde do IPO dela aqui. Se bobear, ela está sendo vendida... Nossa, ela é bem curto, né? A IPO dela aqui, ó, 7,80, ela deu uma guinada bizarra, né? 18,30, voltou aqui para o patamar de 11 e pouco, tal. Então, assim, ó, olha o que o mercado bateu de julho para cá, conforme as taxas de juros foram aumentando, né? E parou de fazer sentido para as pessoas, né? Olha o que bateu aqui. Absurdo, né? É lógico que não quer dizer que ela estando a 11 aqui, 12 ela tá barata, nem que a 17 ela tá cara, é só falando que o que o mercado está vendo. Então, estavam vendo aqui os destaques. Ela fez um follow-on esse trimestre, captou 1,1 bi, né? É uma empresa, que nem eu falei, de capital intensivo e com um plano de crescimento muito bem definido. Ela estava girando aí, historicamente, dívida líquida EBITDA. Peguei aqui o site do Oceans 14 para mostrar essa tabela para vocês. Tem outros que também tem esses quadros que são muito bons. Por exemplo, o Baster tem. Os quadros da Baster são muito bons. Tem o Fundamentei do Edwards também, que é excelente o quadro. Só que são todos pagos, né? Eu até sou assinante aí de alguns outros, só que eu não gosto de mostrar dos que são exclusivos para assinante, justamente porque eu não acho certo eu botar aqui no canal quadros que são exclusivos para assinante, né? Então, esse aqui é aberto para quem quiser olhar. O Oceans 14 fazem um trabalho muito bom aí também nesses murais. Tem o Status Invest também, que tem os quadros. Aqui eles não estão mostrando não, nos outros sites tem. Mas a dívida líquida EBITDA da empresa vinha girando aí 3, 4, 3, 4. Então, não é uma dívida líquida EBITDA baixa, é alto, né? Uma estrutura de capital bem pesada. A gente já falando aqui um pouquinho do financeiro da empresa, né? Da estrutura de capital. É bem pesada. Agora, em 2021, está bem baixa por causa desse follow-on que eles fizeram, que eles captaram 1,1 bi. Mas eu já adianto para vocês
que isso aqui provavelmente vai para cima, vai para 3, 4. Então, é uma empresa de crescimento que você tem que olhar de perto. E se você não se sente confortável com uma estrutura de capital pesada desse jeito, girando acima de 3, 4, esquece, não é uma empresa para você, não é uma empresa que dá para simplesmente botar na carteira e olhar uma vez por ano. Tem que ir acompanhando para ver se essa dívida aqui não sai do controle. Historicamente, ela é controlada num patamar alto, beleza? Então, o que eu imagino que vai acontecer se ela mantiver esse crescimento que ela vem tendo nos últimos anos isso aqui vai para 3, vai para 4, ela faz outro follow-on, vai para 1 de novo, 1,5, depois investe, vai para 3, 4 e ela vai crescendo usando esse capital intensivo, que nem a gente falou, né? Então, o que é o que a gente tem que olhar da empresa? Olhem o ROIC, tá? Que é o retorno sobre o capital investido. O ROIC, ele vai usar o capital de terceiro na conta, né? Então, a gente vê que com o capital próprio dela, né? E o capital de terceiros que eles usam, né? Capital de empréstimo bancário, ela tem um retorno aí de 13% dos últimos 12 meses. Quando pega só o terceiro de 2021, que foi um trimestre muito bom, muito forte para a empresa, ele anualizado está em 15%. É um ROIC que está acima do custo da dívida, né? Então, ela ainda está ganhando nesse spread entre o capital investido e a dívida. Se eu não me engano, o custo da dívida dela está em 7%, 8%, algo assim. Então, ela está tendo um retorno ainda sobre o capital investido, tranquilo, acima da inflação, acima da dívida, né? E está crescendo pra caramba, né, gente? Saiu aí de 14 mil caminhões, foi para 20 mil, e já com uma receita pro ano que vem contratada bizarra, né? Os caminhãozinhos da Ambev, tudo com a logozinho da Vamos. Aliás, esse logo da Vamos é muito feio, parece... Quando eu olhei o logo a primeira vez, eu achei que era do Movimento Sem Terra. Vocês já viram o logo do MST? Olha como é que parece, velho. Tem o mesmo formatinho. Olha lá, as mesmas cores, o vermelhinho com o desenho dentro, ó. Olha só. Beleza. Vamos continuar aqui. Então aqui ela fala sobre o follow-on que ela fez, o ROIC. Além de ter essa locação de veículo, ela também tem as concessionárias espalhadas pelo país. As concessionárias, ela faz a venda de caminhões novos e aproveita também para vender os caminhões seminovos dela, né? Então, como eu falei, ela adquire o caminhão a um preço menor do que o de mercado, geralmente, aluga por um período e no final, né, quando passa a não fazer sentido mais manter aquele caminhão no portfólio, ela vende os caminhões na concessionária. E as concessionárias estão com um desempenho muito bom também, né? Que ele está tudo com crescimento. Essa BMB é uma aquisição que a empresa fez, é uma empresa que faz customização de caminhões. É muito interessante ela ter trazido esse negócio para dentro dela, justamente porque ela oferece, né, um serviço a mais para um potencial cliente dela. Ela pode chegar para uma empresa e falar assim, não, como é que você precisa do caminhão? Que nem eu falei, esses da Ambev, eu tive a impressão que a carroceria deles é toda customizada. Ela tem um tanto de... parece portinha de geladeira, assim, que você abre para cima, sabe? Lógico que portinha de geladeira você não abre assim, mas dá a impressão, né, de serem portas. Então, são seccionadas, o cara abriu lá a portinha, puxou uma plataforma, subiu nessa plataforma e começou a descarregar a latinha de cerveja que tinha naquele compartimento ali. Então parece que é tudo customizado, os caminhões, e ela customiza os próprios caminhões, né, que ela vai alugar, e customiza caminhões de terceiros também. Quem tem interesse em ter um caminhão da maneira como atenda a sua necessidade, pode levar na BMB e fazer sua customização. Então, ela tem esses 3 negócios, né, que é a locação, as concessionárias e a customização. A empresa está bem alinhada aí com vários modelos de negócio. Então vamos falar um pouquinho sobre a mensagem aqui, né, para a gente discutir um pouco o case da empresa novamente. Gente, estou fazendo bem extenso esse vídeo, porque é o primeiro da Vamos.
Se ficar cansativo aí, vocês avisam depois, mas eu acho legal fazer um vídeo mais completo, né? Um estudo para quem nunca viu a empresa, tá? Primeira vez que está estudando, é uma oportunidade de ver aqui um modelo de negócio diferente, né? E não é um negócio simples de estudar, né? Então, a gente vê aqui que nos 9 meses de 2021 fechou com quase 3 bi de capex, né? Praticamente 1 bi por trimestre, né? Olha só o investimento que a empresa está fazendo em contratação, né? A receita futura de 6,2 bilhões, a gente já falou, muito interessante. Aqui é uma coisa que não tem nos destaques, falando que eles diversificaram ainda mais a carteira de clientes e os setores de atuação. Então, assinamos 272 novos contratos e fechou o final do terceiro trimestre com 1.328 contratos. Isso aqui é uma coisa interessante porque é um pouquinho diferente das empresas de locação de carro, né? A Vamos, ela meio que fecha o contrato com o cliente e aí ela adquire os caminhões com base nos contratos que ela fechou. Então ela assim meio que tem uma garantiazinha do que ela vai ter, é meio quase que uma receita garantida, né? Porque ela só vai adquirir o veículo depois ela já ter fechado o contrato com o cliente. Então fica um negócio meio que certo, assim, a conta dela fica meio que redeada, vamos dizer. Ela fecha a conta, né? Ela fecha o contrato antes, compra os caminhões, aluga para aquele cara. Então, olha só, eles fecharam esse trimestre com 1.300. Final de setembro de 2020, né? Terceiro trimestre de 2020, eles tinham 500 contratos. Ou seja, eles praticamente triplicaram o número de contratos deles com 638 novos clientes. Não, 638 clientes, né? São 1.300 contratos com 630 clientes. Eles triplicaram o número de clientes que eles tinham no ano passado, ao longo de um ano, né? Então, a gente viu aqui que aumentou em 45% a frota e triplicou o número de clientes. Praticamente triplicou o número de contratos também. A empresa crescendo que nem um foguete, né? Um momento realmente muito forte, né? Eles tiveram lucro aqui, né? Não sei se chegou a ter lucro, né? Mas se ele comprar o caminhão, alugar e vender o caminhão no 0 a 0, tá lindo já, gente. Esquece. Então aqui mostra que eles tiveram margem, né, na venda dos caminhões. Basicamente os caminhões usados aumentaram de preço conforme os caminhões novos aumentaram, né? Lógico que não faz sentido ela sair vendendo os caminhões dela por conta disso, afinal de contas, a venda do caminhão é parte do negócio dela, né? O principal negócio é a locação. Então ela vai continuar vendendo e vai continuar mantendo margem nos caminhões. Essa parte, que nem eu falei para vocês, está muito tranquila. Ter aumentado, a inflação não impactou a empresa, que nem eu entendo que o mercado esteja enxergando negativamente, assim. Está super controlado dentro do case da empresa. Crescimento da receita de mais de 100%, né? A BMB também, crescimento de mais de 100% na receita. Então, gente, tudo bizarro, olha só. Captação de 1,1 bi, dívida líquida EBITDA nesse momento super controlada, né? 1,5 para uma empresa intensiva de capital. Está super sossegado, caixa com muita liquidez. Eu imagino que isso aqui vai aumentar nos próximos trimestres, né? A gente viu que ela está investindo 1 bi por trimestre, né? Ou seja, ela tem um caixa aqui para investir 2 trimestres para frente aí. Vocês veem como é que é pesado, né, o capital da empresa. Então aqui, ó, isso é o que ela paga de juros, olha lá, 7,3%. Temos um cap de juros contratados de 7,3%. Então, basicamente isso, a empresa está com ROIC de 13%, juros de 7,3%, então ainda faz sentido para ela, né? Ela consegue um retorno sobre o investimento maior do que ela paga de juros. E aqui ela fala que contamos com reajuste anual por GPM na maioria dos contratos, então isso oferece, de certa maneira, um hedge para ela dos resultados futuros, né? Tipo, a inflação não vai impactar o resultado futuro da empresa.
né? Ela repassa para os clientes dela o aumento da inflação. Então, aqui está falando do valor que ela acredita que valham os veículos dela, a frota dela, né? Ela entende que os veículos valem 4 bi hoje. E que se ela vendesse, né, com uma margem bruta de 31%, ela teria aí uma margem 1,28 bi de geração de valor. Mas já falei, isso aqui é só uma continha que ela fez para mostrar que não impactou tanto ela, né? Ela não vai vender os veículos, imagino que não vai vender. Então, aqui a gente vê o crescimento da frota, né? Olha só, um crescimento de 10% no trimestre, bizarro, né? E vai continuar crescendo, ela está investindo 1 bi por trimestre. Olha lá, capex por tipo. E aqui mostra, né? A gente vê que capex de caminhões, capex de máquinas. O principal negócio dela realmente é o de caminhões, né, gente? Olha só, máquina é menos de 10% no negócio da empresa. Ela está totalmente focada em caminhão, apesar de que ela tem um pouquinho de linha verde e linha amarela. Então ela está se diversificando, né? Mas os caminhões representam realmente o principal case da empresa. Aqui temos um capex líquido, né? Já que ela investiu 926, mas vendeu 31 milhões. Então, a venda de ativos faz parte do case da empresa. Ela precisa ir comprando caminhões novos e, conforme não faça mais sentido, ela vai vendendo esses caminhões, né? À medida que ela deprecia eles e a manutenção passa a ficar muito cara, tal, não vê mais o retorno sobre aquele ativo, ela vende, recicla e usa esse dinheiro da venda para comprar veículos novos e crescer ainda mais. Aqui está o capex contratado, né? A gente vê como que ela está investindo muito, muito, muito. Isso aqui provavelmente vai se converter em receita futura, né? Ela até menciona o backlog dela aqui de 6,2 bi. Então, receita futura contratada, né? Tá aí aproximadamente, ela espera, né, que ao final de 2021 fechem aproximadamente 7 bi de receita futura. Então, bizarro, né? Um crescimento esperado gigante aí de 2020 para 2021, né? Mais de 100%. Receita líquida também com crescimento expressivo, trimestre contra trimestre. O que é isso aqui? Teve uma margem bem maior, né? Deixa eu entender o que é isso aqui, gente. Essa aqui é a margem dela? Margem bruta de venda de ativos. Aumentou pra caramba a margem, né? Com o aumento do preço dos veículos. Isso aqui não entendi muito bem esse gráfico, não. Tá falando aqui que otimizou os ativos usados, né? Ela vendeu pouco estoque. Então tá falando aqui, ó, reduziu o nosso estoque e, como consequência, nosso volume de venda. O estoque de ativos seminovos atingiu 32 milhões em setembro de 2021, uma redução de 73% em relação a setembro de 2020. Ah, não, ela vendeu pra caramba. Pouco estoque para vender aí, ó. Estoque de seminovos. Olha como que ela tem pouco para vender, né? Tá praticamente tudo alugado. Vendeu pouco ativo. Isso aqui não quer dizer que seja ruim, não, gente. Quer dizer que ela tá segurando os caminhões. Provavelmente ela tá vendo mais sentido, né, em manter os caminhões em linha do que em vendê-los. Aqui estão as concessionárias da empresa, né, onde que ela tem 6 em São Paulo, 1 em Minas, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Pernambuco. Receita líquida crescendo. Vocês vão ver que os números são todos para cima. A gente não precisa nem ser muito específicos, não, né? Com serviço, ela separa, né, os setores aqui. EBIT de locação, esse é um dado muito importante de olhar. Crescimento de 60% no ano aí, né? Dos 9 de 20 contra 9 de 21. Então, um crescimento bem expressivo, né, do EBIT.
O EBITDA, às vezes não faz tanto sentido a gente olhar, porque ele tem a depreciação, né? A própria empresa controla a depreciação dos veículos dela conforme ela sente o mercado, para ajustar, né? E acaba impactando o lucro líquido. E com isso ela paga menos imposto, paga o imposto só lá na frente, na hora que ela vende o veículo. Então, olhar mais pelo EBIT, gente, esse tipo de empresa, resultado operacional. Que fala sobre a rede concessionária. Não, eu falei que era concessionária aqui atrás, não sei o que é aquele mapinha, hein? São as lojas seminovos dela. Além disso, ela tem a rede de concessionárias, né, que ela vende veículos novos também. Então, máquinas agrícolas também, aqui, ó. Isso aqui é tudo, né, e concessionárias de carro. Não é só máquina agrícola, não. Todos os tipos de concessionárias, né? Tem bastante loja. 37 lojas espalhadas pelo Brasil inteiro aí. Aqui está falando um pouquinho das concessionárias. Aqui é a BMB, né, que eu falei para vocês, customização de crescimento. Gente, eu não estou falando muito especificamente sobre os números, porque olha que coisa bizarra, é tudo para cima, né? Faz muito sentido. Olha esse EBITDA, olha essa receita, olha esse EBIT da BMB, gente. A empresa mudou de patamar, né? Apesar de ser pequenininho perto dos números da empresa ainda, né? 14 milhões só, né? É um crescimento muito expressivo. A própria Vamos tá dando muito dinheiro para essa BMB, né? Que é a subsidiária dela. Aqui, ó. Aquilo lá era só... Tava quebrado por setor. A gente tem que olhar esse consolidado aqui, né? Destaques financeiros. Então aqui, o EBIT, na verdade, o crescimento foi de 94%. Esquece aquele 60% que eu falei. 60% já era bom, 94% é absurdo. Então aqui está quebrado, né, margem EBIT por segmento, né, alocação de veículos, margem muito alta. Venda de ativos também uma margem boa. Concessionárias uma margem pequenininha. Customização uma margem bacana também, né? Mas é legal porque existe sinergia entre todos esses negócios da empresa, né? A gente vê uma forte sinergia entre ter concessionária, alocar os veículos, vender os veículos, customizar. Então, o grupo Vamos é um grupo focado em locação, mas com muita sinergia entre todos os negócios que tem dentro deles. Lucro líquido crescendo bizarro também, né? Apesar de ele ser impactado. Aqui, ó. Grande impacto da depreciação e amortização. Aqui, ó. Resultado financeiro também impacta. Isso aqui, eles fizeram um bridge saindo do lucro líquido para EBITDA, né? Na verdade, é como se fosse um bottom-up, né? A gente está indo de baixo para cima. Se a gente olhar de cima para baixo, né, a gente tem o EBITDA aqui de 291 milhões. Você tira 80 de depreciação, né, que é a redução do valor do veículo. Aí você chega no EBIT. Resultado financeiro também negativo, já que ela tem mais dívida do que caixa, né? Ela tem dívida negativa, então isso impacta o lucro líquido. Imposto de renda, e aí a gente chega numa margem líquida pequenininha, mas que não é uma margem verdadeira, né? Vamos dizer assim, já que a depreciação acaba impactando e tal. Ainda assim, uma margem líquida alta, quando você pensa em um negócio replicável que nem é o dela, né? Muito bom. É uma margem até razoável para o modelo de negócio dela, 13%. Né? Então, fizeram um bottom-up aí, mostrando que o lucro líquido ainda assim é alto, né? Mas olhem mais pelo EBITDA, olhem pelo EBIT, que faz bem mais sentido. Tá? E, pelo amor de Deus, não olhem pelo fluxo de caixa operacional, porque na hora que vocês olharem lá vai estar negativo, vocês vão apavorar. Falar assim, o que é isso? A empresa está perdendo dinheiro, está queimando caixa? Não, é porque o EBITDA dela entra no fluxo de caixa operacional. Então aqui uma queda expressiva na dívida, né? Mas teve relação com o follow-on que a empresa fez, então não faz sentido a gente olhar essa queda aqui. O que vocês têm que entender é que ela vai alavancar pra caramba. Provavelmente isso aqui vai voltar para 3. Se pá para 4. Aqui é o cronograma de amortização dela, né? As dívidas de curto prazo dela, pouquíssimo. Mostra que as dívidas tendem até lá, 2031,
né, longo prazo, aí 2022 para frente, ela coloca. Até, se eu não me engano, dívida de curto prazo é 2 anos e longo prazo é acima disso. Ela botou curto prazo só sendo 2021, né? Nesse sentido, 2022 e uma parte de 23 entraria no curto prazo também, mas bobagem a gente falar isso, né? Então, o caixa dela aqui, ó, dá conta de pagar toda a dívida até 2026. Então, em termos de endividamento, totalmente controlada a estrutura de capital da empresa, né? E controlada no sentido de que ela é alavancada e quem é sócio tem que aceitar essa alavancagem, né? Não é para corações fracos isso aqui. Custo da dívida. O mercado olhando isso aqui, gente, olha que curva infeliz, né? Olha como é que estava baratinho no final de 2020, né? Com aquelas taxas de juros, CDI lá embaixo, né? E olha como que isso aqui disparou. E o mercado está olhando isso aqui, né, gente? Isso aqui, o custo da dívida para ela sobe, né? Pressiona. O que acontece, né? A taxa, quando a gente olha aqui, é 8,4%. Mas a dívida para a empresa é um pouquinho diferente da dívida para pessoa física. Você tem que pensar que a dívida ela vai abater o lucro, né? Então, a gente viu lá o resultado financeiro, ele impacta o lucro líquido. Então, a empresa acaba pagando menos impostos por conta da dívida. Então, o custo da dívida para a empresa, na verdade, ele é 2/3 do valor nominal. Então, se você tem uma dívida de 8,4% aqui, de 9%, para a empresa o custo vai ser 6%. Então, por isso que ela está colocando aqui, ó, a dívida bruta dela é de 8,4% ao ano, mas líquida após impostos vai para 5,77%. É essa que importa para a empresa no fim das contas, tá? Justamente porque isso aqui vai impactar o lucro líquido. Então, ela vai pagar menos impostos. O valor real da dívida para a empresa é de 5,77% ao ano, né? Ainda está abaixo do ROIC dela que a gente viu lá, né? Nesse momento, ainda faz sentido o negócio da empresa, ela continuar se endividando para continuar trabalhando, né? Lógico que o ganho dela acaba sendo jogado mais para frente, né? O ganho para o acionista, ela não vai pagar dividendos agora. Quem pensa em investir na empresa para receber dividendos, gente, esquece, que é a empresa para futuro, totalmente focada em capex, comprar caminhão, crescimento. Não é uma empresa que você vai ver yield, payout dela provavelmente vai ser lá embaixo, né? Até teve um anúncio de pagamento de dividendos agora, mas foi tipo assim, 20 centavos por ação, né? A ação tá valendo 11, então esquece dividendos. Empresa totalmente focada em crescimento. E quando você for fazer uma precificação dela, né? Que nós vamos fazer daqui a pouco, né? Uma precificação de podre de pobre, a gente vai ver que ela é cara, né? Porque o mercado paga o crescimento da empresa. Ele está esperando que lá na frente o que ela pague de dividendos faça muito sentido. Mas o que ela paga hoje, a remuneração para o acionista hoje, né? A geração de valor em dividendos é muito pequena. A geração de valor vai vir, nesse momento, totalmente com base no crescimento. Tá? Então, ela tem resultado financeiro negativo justamente porque ela tem mais dívida do que caixa, normal, né? O que é isso aqui? Transformação no valor dos ativos. Ela está falando, né, do que a frota dela valorizou por conta desse aumento dos preços, né? Os caminhões novos aumentaram muito de preço. Obviamente os usados aumentaram também, né? Acompanharam esse crescimento dos caminhões novos. E aqui ela mostra, né, o que a valorização dos caminhões foi maior do que as despesas. Eu não entendi muito esse cálculo que a empresa fez. Já que ela não vai vender os caminhões, não sei se faz tanto sentido assim ela fazer essa conta, né? Mas eu acredito que tenha sido um negócio para tranquilizar o mercado, assim, né? Mostrando, ó, gente, nós estamos tranquilos com relação ao nosso modelo de negócio. Então a gente tem um ROIC aqui crescente, né? Uma linha crescente de ROIC. Isso aqui provavelmente mostra um ganho de escala da empresa, né? Conforme ela vai tendo mais caminhões, as despesas fixas dela, né? Despesas administrativas se mantêm, aumenta só as despesas variáveis e com isso ela vai ganhando escala,
as margens vão melhorando, né? As margens EBITDA, margem bruta, lucro líquido vão aumentando e o ROIC vai aumentando também consequentemente. Um ROI também aí acaba sendo impactado pelo IPO, né? A gente tinha um ROI muito alto aqui, né? Mas o IPO entra muito caixa na empresa, esse caixa vai ser investido em CAPEX e o retorno dele vai vir lá na frente, então isso acaba jogando o ROI para baixo. Mas que nem eu acho que é mais interessante olhar essa empresa aqui, né, pelo ROIC e não pelo ROI, já que ela trabalha muito com capital de terceiros, né? Fotinha bonitinha dos caminhões. Aqui é um resumo da DRE, né? Então, vamos olhar aqui, ó. Um crescimento na receita bruta de 30%, ano contra ano. Ah, não, ela botou da locação aqui, né? Vamos ver se tem um consolidado. Grupo Vamos, melhor a gente olhar o Grupo Vamos aqui. Então, praticamente dobrou aqui, aumento de 84% na receita bruta no anual. A gente vê que no próprio trimestral um crescimento muito grande, né? 900 milhões contra 735, mostra que a empresa está crescendo e acelerando ainda mais nos últimos trimestres. Aqui estão os custos, a gente chega no lucro bruto dela, né? Ela pôs a margem bruta. Vamos ver. Não tem a margem, né? É uma pena. Mas a gente vê que o lucro bruto cresceu ainda mais, cresceu mais do que receita, né? 92%. Aqui a gente vê a escadinha do ganho de escala que eu falei para vocês, olha. Receita cresce 84, o lucro cresce 92, EBIT cresce 94, lucro líquido cresce 127. Ou seja, vocês viram que teve uma escadinha de crescimento aqui, ó. 84 para 92, para 94, para 127, né? Isso aqui é ganho de escala, é um sinal muito bom, muito positivo. Mostra que ela está ganhando escalabilidade, que os custos fixos dela estão sendo diluídos em um negócio maior. Fora que é tudo um crescimento de quase 3 dígitos, né, gente? Aqui é um EBIT de 2 dígitos, quase batendo nos 3 dígitos aqui. A empresa dobrou de tamanho no ano contra ano, né? Bizarro. Até difícil de precificar uma empresa dessa, né? Nem eu falei pra vocês, gente, valuation de pobre. Em empresa de crescimento a gente faz balanço patrimonial, nem vou olhar. Então vamos falar sobre valuation já de uma vez, que esse vídeo está ficando comprido pra caramba. Seguinte, vamos ver aqui esse quadrinho que é legal da gente olhar. Vamos procurar. Aqui. Então, o valor de mercado dela aqui, né? EV/EBIT 19,41. O que isso significa, gente? Que ela precisa de 19 EBITs dela para chegar no valor, não é valor de mercado, né? O valor de empresa, enterprise value, valor de firma em português. Ela precisa de 19 anos para pagar o que ela vale hoje. É muito tempo, né? Por quê? O mercado está pagando justamente esse crescimento dela. Uma empresa que dobra num ano, né? Que tem um crescimento aí de 90%. Lógico que não se espera que ela cresça infinitamente nesse ritmo, né? Mas se ela continuar crescendo nesse ritmo, rapidinho, isso aqui fica barato demais para fazer sentido e a cotação dela vai aumentar. Quando você olha o PL, né? Um PL de 126, aí que não faz sentido mesmo, né? Um cara que só olha PL vai falar assim, nossa, vou demorar 126 anos para ter o retorno sobre essa empresa, né? Tá errado, não vai demorar. Se ela crescer no ritmo que ela está crescendo, vai ser bem menos tempo que isso, né? Se ela parar de crescer e ficar no patamar que ela está hoje, vai realmente demorar 126 anos. Então, o preço de crescimento é muito difícil de você avaliar, né? As empresas que são de dividendos, né? Vamos falar assim, que estão num momento estagnado, são muito mais fáceis de você ver esse valor, né? Mas uma precificação de pobre, né? Eu diria que o mercado bateu mais do que ela merecia apanhar.
né? Vamos falar dessa maneira. Eu acredito que hoje o mercado bateu mais do que ela merecia apanhar. Estão desenhando, e aí já falando sobre o mercado em geral, né? Até queria fazer um pouquinho isso nos vídeos, né? Falar o que eu estou enxergando do mercado hoje, né? O que está acontecendo, gente? Quando você olha as empresas, no preço de hoje, elas estão muito baratas. Muito baratas. E a Vamos está barata. Não é... Vamos falar assim, pro preço de hoje ela está barata. Então o que está se desenhando, né? Ou as ações vão subir muito de preço, ou o panorama econômico do Brasil vai deteriorar muito. Uma coisa ou outra vai acontecer. O que o mercado está acreditando que vai acontecer para as ações estarem baratas? Ele está acreditando que o cenário econômico vai deteriorar demais. E aí está precificando antes essa deterioração macroeconômica que vai acabar afetando todas as empresas, né? Então, é isso que o mercado está fazendo hoje. O que eu acredito, até para a gente deixar de registro para o futuro, eu quero assistir esse vídeo daqui 1, 2 anos e ver se eu estava certo ou errado, né? E aí é uma opinião completamente pessoal. Eu não estou vendo esse cenário econômico ruim que o mercado está desenhando. Eu estou achando que as empresas estão indo muito bem e que vão continuar indo bem. Eu não vejo por que elas irem mal no ano que vem. Aí, porque vai ter eleições, gente. Problema ter eleições. Ano de eleições, o governo geralmente injeta dinheiro na economia e o trem, né? Porque o partido que está no poder quer ganhar e se perpetuar no poder, né? Ficar mais 4 anos. Então, ele vai lá, pega, injeta dinheiro na economia e fica aquela beleza, parece que o país é do futuro de novo, né? Aí depois você pasta mais 4 anos, né? Então, e daí que vai ter eleições no ano que vem, gente? O Brasil vai continuar sendo o que é, a economia vai continuar girando, né? As pessoas vão continuar vivendo e trabalhando e comprando e negociando. Então, assim, eu não vejo essa essa piora, né? Palavras difíceis, que tem muito R e L e esquece, né? Então, eu não estou vendo essa piora macroeconômica que o mercado tá vendo, né? Espero que eu esteja certo. E se eu estiver certo, as ações estão muito baratas. A Vamos, inclusive, está apanhando mais do que ela mereceria apanhar. Então, essa foi a precificação de pobre. E obrigado. Se vocês gostarem do vídeo, deixem seu like, deixem seu comentário. Assine o canal, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Beleza? Até a próxima. Um abraço para todo mundo.